Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Estamos entrando ao vivo aí na nossa live com teologia. Já estamos ao vivo. Vamos esperar mais alguns minutinhos para o pessoal ir entrando. Pessoal, mandei o link aí na nossa no Face da nossa escola, para você estar podendo acompanhar também. Esperança para a árvore. Olha lá, já estamos ao vivo aí. Vamos ver o povo vindo entrar aí. Pessoal que for entrando aí, vai dando um alô, vai dando a paz. Que for entrando aí, vai dando uma paz aí pra gente, em nome de Jesus. Vamos começar aí a nossa aula de doutrina aí, live com doutrina, com palavra, teologia. Vou iniciar uma sala de vídeo aqui. Aqui no meu. Iniciei a sala de vídeo aqui no nosso Facebook. Isso, beleza. Bom, vamos enquanto a gente espera algumas pessoas entrar para estar vendo, a gente vai continuando aqui, dar continuidade, né? É a nossa primeira live aí, teologia. Como é que funciona? Como é que vai funcionar a live teologia, pastor? Vai funcionar da seguinte maneira: nós vamos fazer as nossas lives, né? Falando sobre as aulas de teologia, falando sobre as matérias de teologia, né? Explicando. E nós vamos. Essa aula está sendo gravada e ela vai estar também lá no meu canal no YouTube, que se chama A Hora do Pregador com o pastor Murilo Silva. Lá vai ter também as nossas lives gravadas já. Então vai ser supostamente como se fosse as aulas, né? As aulas de teologia. Tá ok? Deixa eu encerrar essa sala de vídeo que não tá. E vamos dar continuidade normal. Pronto.
Vamos começar? Você que está me assistindo, independente de quantas pessoas tiverem aí ou não, temos uma pessoa nos assistindo, independente de quantas pessoas, nós vamos começar, tá bom? Então, qual vai ser o fundamento disso? O fundamento é que nós possamos aprender um pouco mais aí sobre teologia aqui, né? Conosco, comigo, que é o professor da escola aqui, da Escola Eternity, e nós vamos falar um pouquinho aí sobre doutrina, tá? Vamos falar um pouco sobre o que é doutrina, para que serve a doutrina, tá? Qual é o meu comportamento em relação à doutrina? O que eu devo saber sobre doutrina, tá? E o que é essa tal doutrina que todo mundo fala, né? Que todo mundo diz. Então nós vamos aprender um pouquinho aqui nas nossas lives com teologia. Seja bem-vindo, você que está assistindo, seja bem-vindo. Você, homem e mulher de Deus. Bom, vamos lá, né? Você já está vendo aí na tela, você já está vendo o meu computador aí na sua tela, tá? E nós vamos agora para a nossa primeira parte, tá? Que é a aula de doutrina. O que é doutrina? Para que serve a doutrina? Por que eu devo aprender doutrina? Por que a doutrina é tão fundamental para mim, para o meu ministério? Como eu devo me comportar em correlação à doutrina? Então, a primeira coisa que você tem que aprender é que o que é doutrina? O que é doutrina? Doutrina nada mais é que são regras, fundamentos, né? Doutrina ou doutrinar é ensinar, mas doutrina é acerca da lei, é acerca da palavra. Estamos falando de doutrina bíblica, então é acerca da palavra de Deus. Tá? Você que também tá me assistindo, me dá um feedback aí, se tá tudo legal aí com o nosso som, tá? Se tá tudo legal, se tá dando para ouvir bem. Se tá dando aí para ouvir bem. Tá ok? Então, e como você está acompanhando aí no seu visor, doutrinar é ensinar as verdades fundamentais da Bíblia organizadamente. É como a teologia, né? Porque muita gente tem preconceito com a teologia. Muita gente tem preconceito. O que é essa tal da teologia que muitas vezes muitas pessoas falam, né? E o que acontece? A teologia nada mais é do que as ideias e as matérias da Bíblia Sagrada tidas, né, de uma forma organizadamente, tá? Então, é de uma forma aí organizada que nós temos as matérias da teologia, tá? E isso é muito importante ressaltar, tá bom? Porque muitas pessoas têm preconceito com isso, têm preconceito com a teologia, né? Fala que a teologia é um bicho de sete cabeças, que quem faz a teologia para de ser mais espiritual, de quem faz a teologia, né? Muitas pessoas levam isso a afinco, dizendo que pode até se desviar da presença de Deus, enfim. A teologia, na realidade, ela é um sistema organizado de matérias, tá? Que nós temos para organizar. Enfim, por exemplo, um pregador que está ministrando acerca de Cristo, sobre a vida de Cristo, falando sobre Jesus, falando sobre a sua vida desde o seu nascimento, falando sobre
desde das promessas que vieram sobre Cristo, desde lá de Isaías, desde Gênesis 13, 3:15, desde o início. Então, quando, por exemplo, um ministrante, um pregador, um palestrante está falando acerca, relativamente, das missões de Cristo, das profecias, dos profetas que profetizaram acerca de Cristo, de todas essas coisas, ele nada mais do que está falando sobre cristologia, né? Que é a matéria organizada aí de Cristo, chamada cristologia. Então, qual que é o erro de muitas pessoas? É quererem falar mal da teologia e não saber o que é um verdadeiro ensino bíblico. Tá? Que todo ensino bíblico é teologia. Todo ensino que você possa passar e ensinar para todos, para a sua igreja, para as suas ovelhas, enfim, é chamada de teologia. Teologia, ela é derivado de duas palavras. Duas palavras gregas, theo, que é T-H-E-O-S, que é Deus, né, em grego, e logia, que é estudo. Então, nada mais é que o estudo de Deus. Então, quem faz teologia não fica menos espiritual. Quem faz teologia, muito pelo contrário, aprende que tem que orar mais, aprende que tem que buscar mais, aprende que tem que jejuar mais, aprende que tem que fazer mais as coisas do Senhor aí, com mais ênfase, com mais garra, com mais otimismo. Então, nós temos que entender que a teologia está aí para nos ajudar. Tá? Deixa eu só procurar aqui onde é que está a minha live, porque acabei perdendo aqui no meu celular. Enfim, nós estamos... eu perdi a live que eu não consigo, então, ver quem vai mandar para mim, quem vai me mandar perguntas. Tá, pessoal? Dá um minuto para mim, que eu acabei perdendo aqui completamente a minha live aqui no meu celular. Tá? Eu não sei agora se ela está aqui na página ou se ela... Bom, enfim. Então, muitas pessoas têm esse preconceito com isso. Então, o que acontece? A doutrina, ela também é um sistema organizado de ideias, tá? Com relação às leis, os mandamentos, tá? Então, nós podemos ver aqui também, você já está vendo na sua tela, que ele é um conjunto de princípios que servem de base ao cristianismo, compreendendo desde o ensinamento, pregação, opinião das lideranças religiosas, desde que embasadas em textos e obras bíblicas escritas, como regra de fé, preceito e comportamento, e norma de conduta social referente a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo e à salvação. Então, o que nós já podemos ter a ideia aqui? Nós já temos a ideia que a doutrina vai nos influenciar, tá, em todos os nossos requisitos de vida, tá? Nós vamos ver que que a doutrina, a regra de vida aí vai nos ensinar, tá, a aprender a se comportar. Achei aqui minha live. Aprender a se comportar dentro e fora da igreja, num sistema social, tá? A gente vai aprender a se comportar usando como regra de fé em qualquer lugar social que a gente estiver, sendo dentro ou fora da igreja.
Então, há comportamentos, né? E há um sistema de comportamento chamado ética, né? Principalmente a ética cristã de comportamento, que é onde que você aprende a se comportar, a como falar em algumas situações, em alguns locais, principalmente na igreja, nas suas ministrações. Enfim, então a doutrina, ela nada mais é do que esse sistema aí de fundamentos bíblicos que vão te ensinar a ter um bom comportamento e a saber o que é regra, o que não é regra, e a saber o que você deve seguir como regra de fé ou o que você não deve, tá? Então tudo isso você vai aprender. Nós vemos um sistema bem claro quando nós vemos Paulo lá no livro de 2 Timóteo, né, capítulo de número 2 e no verso de número 15, nós vemos Paulo ensinando a Timóteo, tá ok? Acerca de como se deve comportar, dando lições aí, biblicamente falando, para Timóteo. Então, Timóteo é um jovem pastor que está aí aprendendo com Paulo, e Paulo supostamente começa a enviar cartas, como a carta de 1 Timóteo e essa segunda epístola, no seu capítulo 2, no verso 15, né? Nós vemos ali que Paulo está falando a Timóteo o comportamento, tá, de um verdadeiro obreiro. Vamos ler aqui na Bíblia, tá? Você que está nos acompanhando, pega aí sua Bíblia, caderno, lápis, caneta, tá bom? Para você nos acompanhar. Então, Paulo escreve em 2 Timóteo, capítulo 2, aí no verso de número 15, tá? Ele escreve da tal maneira: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneje muito bem a palavra da verdade. A primeira questão que Paulo está falando, né, vamos já englobar no contexto, para não sair fora da ideia. Paulo está falando de ensinamentos de apresentação do obreiro no contexto aí lido. Tá? Está ensinando a Timóteo. Então, está falando do comportamento do obreiro, né? Está falando das lembranças de Cristo, enfim. E aqui no versículo de número 15, nós podemos ver que ele está dizendo: olha, Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que primeiro você tem que apresentar-te a Deus, como o próprio Paulo diz, né? Apresentar-te a Deus aí aprovado como obreiro. Por que nós vamos se apresentar a Deus aprovado? Porque primeiro, para você se apresentar a Deus aprovado, você tem que fazer uma autoavaliação. Então você tem que se autoaprovar primeiro, porque você tem que se preparar para apresentar-te a Deus. Quando você vai ministrar, pregar em alguma igreja, dar uma palestra, você não vai despreparado, né? Você vai preparado, você fez seu esboço, você teve as suas horas de oração, você teve as suas horas de jejum, as suas horas de preparo, você se preparou para ministrar uma palavra, você se preparou para louvar, você ensaiou aquele hino horas e horas, acertando a sua voz
com o tom da música, você vai ministrar, você se preparou, leu o texto, leu o contexto, estudou hermenêutica, homilética, estudou, se preparou para aquele momento. Quando você se prepara para aquele momento, essa preparação é para que você possa se apresentar. Então, quando Paulo falou, olha, Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, primeiro, ele faz uma autoavaliação. Opa, eu estou pronto para eu me apresentar-te a Deus. Então, da mesma forma somos nós. Nós vamos primeiro se preparar e vamos fazer uma autoavaliação, porque você não vai chegar num lugar para você ministrar, palestrar, para você louvar, para você fazer alguma coisa, se você não se preparar. Isso é muito importante. Você não pode chegar despreparado. Se você chegar em algum lugar despreparado, você acabou aí com a sua ministração, com a sua apresentação. Então, em primeiro lugar, para você se apresentar, você tem que se preparar. E como eu me preparo? Você se prepara estudando, tá? Isso estou falando para todas as áreas, tanto para quem louva ou para quem ministra, para quem é um pastor, líder de igreja. Você tem que se preparar. Você tem que estar preparado. Você não pode, de maneira nenhuma, estar despreparado para algumas funções. Porque se você chegar despreparado para algumas funções, para algumas coisas, você pode falhar. E se você falhar, nessa falha, você pode se frustrar. Então, não pode, de maneira nenhuma, ficar despreparado, tá? É importante, é de suma importância que eu e você estejamos totalmente preparados. Preparados para o nosso ministério de louvor, estudar campo harmônico, estudar o instrumento que a gente vai tocar, estudar as notas musicais, estudar as tônicas, bitônicas, enfim, você vai se preparar. Para você que é um pregador da palavra, você vai estudar hermenêutica, homilética, teologia, você vai se aprofundar na palavra, você vai ter dicionários bíblicos, dicionários da língua portuguesa, dicionários da língua hebraica, dicionários da língua grega, você vai ter dicionários bíblicos, tudo isso, livros de teologia que vai te ensinar a chegar no foco que Deus queira que você chegue. Tá? Isso é muito importante. Então, se você não se preparar, você pode falhar, você pode frustrar, tá? Algumas pessoas entram até em depressão, tá? Que a depressão é a frustração de um sentimento. Então, isso pode te deixar com certeza frustrado. Mas se você se preparar, você vai ter uma apresentação boa. É como Paulo diz, procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, primeiro eu me autoavalio, eu vejo se eu estou preparado, eu vejo se eu estou realmente preparado para aquela palestra, para aquela ministração. Se eu estou preparado para louvar, se eu estou preparado para fazer a obra realmente, se eu estou preparado para seguir esse ministério. Então, se apresentar-te a Deus é você organizadamente se autoavaliar e dizer, não, eu estou preparado para exercer tal ministério, para exercer tal função. Tá ok? Então, continuando ainda no versículo, quando você se apresenta aprovado, a primeira aprovação vem de você mesmo. Tá? Então, a primeira aprovação é sua. Então, como é que eu faço?
pastor, para apresentar a Deus aprovado? Primeiro, você se aprova. Não, estou apto. Aí você se apresenta a Deus. Pois há dois tipos de apresentações. A apresentação a Deus, a apresentação aos homens. Certamente que a apresentação aos homens é mais exigente pelo fato da crítica que o homem vai ter sobre a sua apresentação. Mas a apresentar-te a Deus, ainda que nós, homens, somos falhos, apresentar a Deus necessita também de estudos, necessita também de dedicação, de oração, de jejum. Então, com isso, nós se aprovamos e falamos: estamos bem, estamos legal, estamos aprovados, vamos agora apresentar a Deus. Então, quando você apresenta a Deus aprovado, você está dizendo: Senhor, eu estou aprovado para tal tarefa. Eu estou apto para tal tarefa. Como descobrir isso? Usando as regras, usando os mandamentos, usando a doutrina bíblica organizada, nos ensinando como isso deve ser feito. Tá ok? E continuando no versículo dizendo: como obreiro que não se tem do que se envergonhar e que maneja muito bem a palavra da verdade. Eu acho que até aqui eu não preciso mais explicar acerca da palavra, porque a palavra obreiro vem de obra, vem de ajudante, tá? E que não se tem do que se envergonhar e que maneja muito bem a palavra da verdade. Então nós já sabemos que nós temos que aprender muito aí para manejar a palavra da verdade, porque infelizmente está vindo aí, está acontecendo uma enxurrada de pregadores, uma enxurrada de pessoas aí que não estão preparadas para exercer um cargo, exercer o ministério da pregação, o ministério do louvor. Eles estão aí e infelizmente nos deixam preocupados, né? Porque às vezes pega um trechinho de uma mensagem aqui, um trechinho de uma mensagem ali, sem contexto, montam a mensagem e sai pregando e confundindo a cabeça da igreja. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, continuando aqui, já sabendo que nós temos que usar aí todo esse conceito de doutrina para nos ajudar em nossa vida, para nos ajudar aí a estar cumprindo os deveres de Deus em nossas vidas, tá? Vamos continuar aqui. Ao tópico 2, nós já vamos ver ali conceito de doutrina no Antigo Testamento. Então, o que era doutrina no Antigo Testamento? Da onde partia o conceito de doutrina no Antigo Testamento? Como é que funcionava esse esquema de doutrina aí no Antigo Testamento? Da onde surgiu a doutrina? O conceito de doutrina, nós vemos ali já no nosso tópico 2, que em hebraico, né, ela é lekav. Né? Não sei pronunciar muito bem o hebraico, mas é lekav, que se diz doutrina em hebraico. Então nós vemos e encontramos todo esse conceito de ensino em Deuteronômio, Provérbios 9, Provérbios 13. Então nós vemos que o conceito de doutrina no Antigo Testamento é ensinamento, ensino, percepção, capacidade de persuasão, tá? Que é muito importante. Essa capacidade de persuadir, tá? É a capacidade de você falar com convencimento para que as pessoas venham estar convencidas, né? Venham ter a certeza
de que você está falando realmente a verdade. Isso é persuasão. É a capacidade de influenciar as pessoas a adquirir aquela ideia. Tá ok? Adquirir, comprar, trazer, casar, tomar esposa, arrebatar, tirar, carregar embora, tomar em casamento. Tudo isso é o que a doutrina ela influencia. Por que, pastor, a doutrina influencia? É nisso. A doutrina influencia porque nós necessitamos, com os nossos instintos, a ser influenciados por uma lei, por um decreto, por uma regra. Então, e se essa regra tiver um fundamento bíblico, ela vai influenciar na hora de nós comprarmos, na hora de nós casarmos, na hora de nós irmos e virmos, tomarmos decisões, casarmos. Então, tudo isso a doutrina vai influenciar. Tá? E lembrando você que doutrina é ensinamento, ensinar, redaguir, instruir, tá? Então, você vai ver, por exemplo, que há uma regra, tá? Para que você possa se casar, por exemplo, aqui no Brasil, né? Vamos falar aqui do Brasil, da nossa cultura brasileira. Uma regra para você casar. Para você casar com uma pessoa, você não pode estar casado com outra pessoa, tá? Para você casar certinho no papel, nos conceitos, nas regras legislativas, tanto municipais como nacionais brasileiras, você não pode estar casado com outra pessoa. Você só pode casar com uma pessoa. Isso é uma regra, tá? Isso isso é uma regra, é uma lei. Você não pode, tá? Então, nós vemos que as pessoas necessitam de regras para viver e as regras influenciam em todas as áreas da sua vida. Tá? Isso foi só um exemplo que eu dei para você do casamento, tá ok? Seguindo aqui ainda no nosso segundo conceito, doutrina do Antigo Testamento, a doutrina ocorrerá suavemente em todos os lugares. Além disso, é uma boa lei que dá instrução ao sábio, ensina aos justos, uma fonte de vida e como se desviar dos laços da morte. Então, o que a doutrina no Antigo Testamento, o conceito está dizendo? No Antigo Testamento, as regras, os mandamentos, eles eram tão rígidos, ou melhor dizendo, as pessoas levavam mais a sério todo esse conceito de regra para viver. Então não era de qualquer forma que no Antigo Testamento se casava, não era de qualquer forma que no Antigo Testamento as coisas eram feitas. Então, para se casar era toda uma regra de fé. Judeu só casava com judeu, não casava com pessoas de outras religiões. Nós vemos tudo isso influenciar. Nós vemos que por lei, lá desde o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, as leis que Deus indicou, cerimoniais. Então, todo esse conceito é doutrina. Tudo isso é mandamento. Tudo isso nós temos que respeitar, tá? Como conceito de doutrina no Antigo Testamento. Então, nós estamos aprendendo aqui
que toda a lei no Antigo Testamento era mais... as pessoas tinham mais temor em correlação à lei. Hoje, nos dias de hoje, infelizmente, as pessoas são um pouco mais relaxadas com a lei, tanto a lei de Deus quanto a lei do homem. As pessoas não respeitam tanto quanto deveria respeitar. Então, mas no Antigo Testamento não. Nós vemos lá em Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 1, nós vemos Deus já falando dos seus mandamentos como regra de vida. Nós vemos que Deus deu 10 mandamentos como regra de vida, de exceção, para que nós possamos viver. Então, tudo isso, embasados até hoje, né? Mas tudo isso no Antigo Testamento era muito, muito, muito prioridade, tá? Então, você precisa entender que o conceito de doutrina no Antigo Testamento era rigoroso, por aquilo que as pessoas viviam. Então as pessoas algumas pessoas, quando infringiam a lei, outras pessoas do povo já eram mais rigorosas quanto em tomar decisões, por quanto algumas leis são aferidas. Então, o conceito de doutrina aí do Antigo Testamento eram rigorosamente, tá? Era muito rigoroso. Então, as pessoas tinham mais temor, as pessoas tinham mais respeito, tá? Com esse conceito de doutrina, né? Nós vemos Deus falar diretamente com Moisés, lá no Antigo Testamento. Então, já tudo isso tem um pesar a mais quando se fala em regra, né? Quando se fala em doutrina. Continuando aqui. Doutrina em hebraico, tá? Nós temos aí a Torá. O que é a Torá? A Torá é a lei do Antigo Testamento, regida em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Todo o Antigo Testamento é constituído como a Torá, mas principalmente as leis, né? Que são as leis que Deus escreve, que são as leis que Deus dá a Moisés para passar para o povo. Então, tudo isso são conceitos aí de doutrina. Então, nós vemos a doutrina sendo Torá, a Torá sendo a doutrina. Nós vemos lá referências em Isaías 28:9, Isaías 29:24. Nós vamos pegar um exemplo aqui em Isaías 28:9, falando da Torá, da doutrina, falando da lei. O texto diz: a quem, pois, se ensinaria a ciência, e a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios. O que Isaías está dizendo? Está falando da lei, que a gente aprende pela lei, a gente conhece pela lei, a gente se espelha pela lei, tá? Então, continuando. Doutrina ainda no Antigo Testamento, lei, olha lá, orientação, instrução, orientação humana ou divina. Então nós temos dois tipos de orientações. A orientação humana, que é do homem, com a sabedoria que o homem adquire, com a experiência de vida que o homem adquire e o homem passa de geração para geração, de pai para filho, de filho, para neto, enfim, de vô para neto. Então nós vemos que há a orientação humana. Aprendendo com os erros da vida. O nosso amigo evangelista Pedro sempre costuma dizer que o tolo nunca aprende, o inteligente aprende com seus erros e o sábio aprende vendo os outros errarem, né? Então isso são ensinamentos passados de geração por geração. Então
E temos também a orientação divina, que é a própria orientação de Deus. Quando Deus orientava, e orienta ainda seu povo, mas quando Deus orientava seu povo no Antigo Testamento, quando Deus falava com seu povo no Antigo Testamento, dando as orientações, né, mandamentos extras, mandamentos aí para que o seu povo pudesse se conduzir, tá? Continuando, é um conjunto de ensino profético na era messiânica de orientações ou instruções sacerdotais legais referentes aos costumes e hábitos. Então, nós vemos que a doutrina ela era o conjunto do ensino profético que os profetas tinham. Profetas também se formavam na época do Antigo Testamento. Nós vemos, Elias se formou numa escola aí de profetas no Antigo Testamento. Então Elias foi um profeta porque ele foi formado numa escola. Eliseu não, mas Elias foi. E com isso, nós vemos que toda a instrução profética, vinda de Deus, de profecias de Deus, ou dos profetas, era tido como doutrina, como ensino bíblico para que os homens e mulheres pudessem aí viver. Meu outro computador aqui tá falhando demais. Enfim, então nós podemos aí ter essa ideia de conceito, de doutrina no Antigo Testamento. E as decisões sacerdotais legais. Porque é dito sacerdotais legais. É dito de sacerdotais legais pelo seguinte fato, que o sacerdote ele tem que ser formado pela lei. Ele tinha que ser um sacerdote legal. Ele tinha que ser reconhecido, primeiro, por Deus, né? Segundo, aí pelo povo. Ele teria que ser reconhecido aí como um sacerdote legal. É por isso, no Antigo Testamento, ninguém se formava sacerdote assim, de qualquer forma. Primeiro ele teria que ser aí da tribo de Levi, tá? A descendência de Levi. Teria que ser um levita, né? Da tribo de Levi. Ele teria aí que estudar para ser um bom sacerdote, teria que conhecer todas as classificações, levita, sacerdote, sumo sacerdote, os obreiros da casa do Senhor, teria que conhecer as 12 tribos de Israel, teria que conhecer muito bem sua cultura, teria que conhecer muito bem os hábitos, os costumes judeus. Então, tudo isso ele conhecia aprendendo. Então, aí ele se tornava um sacerdote legal, ele teria que vir da linhagem sacerdotal, ele teria que querer ser um sacerdote. Então, tudo isso, ele teria que ter idade para ser um sacerdote. Então, tudo isso que eu falei para vocês são leis, são regras, mandamentos, que eles deveriam cumprir para se tornar um sacerdote. Então, o que acontece? Então, aí ele se tornaria um sacerdote legal. Então, consequentemente, ele se tornaria um sacerdote legal e aconselhador, tá? Aonde o sacerdote aconselharia casais, aconselharia famílias, cuidava do templo, aprendia sobre as suas obrigações, aprendia sobre o que devia fazer, o que devia comer, o que não devia comer, o que devia beber, o que não devia beber. Tudo isso o sacerdote aprendia. E tudo isso o sacerdote
executava. Então, nós podemos então aí entender que aí ele se tornaria um sacerdote legal. Poxa, legal, se tornou um sacerdote legal, aí reconhecido aí por Deus, Deus reconheceu, aprovou, reconhecido pelo povo, pelos reis, pelos profetas, então ele seria aí um sacerdote aonde ele poderia instruir referente aos costumes, tá? Referente aos hábitos. Então, tudo isso influenciava aquela nação, influenciava a nação de Deus, influenciava a nação de Israel. Então, eles precisavam, os sacerdotes, serem formados, serem aptos, porque você não pode quebrar um costume, tá? De um lugar, por exemplo, tá? Eu quero abrir um parênteses aqui e falar um pouco, então, de missiologia. Na missiologia, nessa matéria de missões, na matéria também chamada evangelismo, você aprende que você não pode quebrar culturas de lugares, de povos, que estão há anos e anos naquela cultura. Por exemplo, uma cultura indígena aqui no Brasil. Eles andam seminus ou andam nus para lá, para cá. Para eles são totalmente normal. Você não pode chegar e falar, não, você tem que pôr uma roupa, você tem que pôr uma calça, você tem que pôr um terno, você tem que pôr uma saia, você tem que vestir uma roupa por baixo. Você não pode chegar quebrando uma cultura que inicialmente eles começaram dos seus ancestrais há milhares de anos atrás. Então, tudo isso não poderia ser, não pode, tem que ser respeitado, tá? Tem que ser, então, você tem que deixar que, como diz a própria palavra do Senhor, o Espírito Santo vai convencer aquelas pessoas, vai convencer, tem que deixar Deus trabalhar. Então, tudo isso, para você ter uma ideia, é a missão, tá, de um sacerdote constituinte da palavra. Então, você tem que entender que você tem que saber como lidar com a situação, como lidar, ter jogo de cintura com esse tipo de situação. Então, fecha parênteses. Então, você tem que entender os costumes, tá? Do lugar aonde você vai, os hábitos que aquele povo tem, tá ok? Então, o sacerdote aprendia tudo isso, né? O sacerdote aprendia muito os costumes e hábitos do seu povo, de como ser um verdadeiro judeu, de como ser um homem aí e uma mulher de Deus, aonde ele vai influenciar. Por quê? O sacerdote, ele tem uma maneira muito forte, positiva, de influenciar. Se ele influencia errado, o costume e os hábitos do povo vão perdendo todo aquele ar de divindade da parte de Deus. Nós vemos, principalmente, o sacerdote Eli. O sacerdote, temos um exemplo muito, muito forte na Bíblia do sacerdote Eli, dele sempre estar fazendo vista grossa para os seus filhos, Ofni e Finéias. Esses dois filhos, eles comiam da carne que não era para comer, do sacrifício a Deus. Eles levavam prostitutas para prostituir, defasar no templo. Eles roubavam o templo. E o sacerdote ali fazia vista grossa. O que acontece? Começa uma cobrança. Por quê? Porque a regra não é essa. O mandamento não é esse ali. Seus filhos estão quebrando mandamentos. Nós vemos que o povo começa agora, a falar para Eli, falar não só para Eli,
Mas o povo começa a falar para Samuel: Samuel, os filhos de Eli são prostitutos, os filhos de Eli são corruptos, os filhos de Eli não são homens para julgar a nação de Israel. Por quê? Porque eles já estavam vindo da linhagem de sacerdote, da linhagem de sacerdote, que era seu pai Eli. Então eles estavam quebrando todo o mandamento, toda a regra. E isso não podia. Então eles estavam recorrendo a Samuel. Enquanto eles estavam fazendo isso, Eli estava fazendo vista grossa. E nessa vista grossa, Eli está quebrando costume, Eli está quebrando hábito dos seus, daquilo que ele aprendeu. Né? Ele foi para uma escola de sacerdote aprender. Ele foi aprender a ser um sacerdote. Agora ele quebra esse costume. Então isso pode influenciar algumas pessoas a pensar como Eli, a pensar como Ofni e Finéias. Podem pensar, já que Ofni e Finéias faz isso, eu também vou fazer. Eu também vou errar. Eu também vou pecar. Eu também vou me prostituir. Eu também vou pegar carne de sacrifício que não era para pegar. Eu também vou roubar a oferta do templo que não era para roubar. Então tudo isso é uma influência, tá? Então o sacerdote não poderia de maneira alguma fazer isso. Então esse conceito no Antigo Testamento era bem rigoroso, porque quando estava quebrando o conceito, o povo chegava junto mesmo, o povo falava mesmo sobre tudo isso, tá? Continuando aqui a nossa live com teologia. Tá dando um erro aqui no meu outro computador. Tá parando tudo aqui. Bom, dando continuidade, nós vemos, então, onde nós estávamos aqui, os hábitos e costumes. A palavra doutrina, oriunda de iara, que significa lançar, atirar, jogar, derramar, como lançar flechas, jogar água, atirar, apontar, mostrar, dirigir, ensinar, instruir, ter uma direção definida. Então, a palavra de orientação era oriunda de iara, que é uma palavra hebraico, iara, que é uma palavra no hebraico, e ela quer dizer o quê? Dirigir, mostrar, apontar, instruir, ter uma direção definida. Ela dá entendimento aos errados, de espírito e um aprendizado aos murmuradores. Então, nós vemos que tudo isso, toda essa regra, ela orienta quem realmente necessita de orientação. Então, tudo isso é o conceito de doutrina no Antigo Testamento. Tá? Continuando, nosso terceiro tópico aqui agora. Vamos lá. O conceito de doutrina agora no Novo Testamento. Então nós vemos um pouco de conceito de doutrina no Antigo Testamento. Tá? Então você está vendo que é muito importante, importantíssimo você aprender doutrina, você aprender regra, você aprender mandamento, você poder se dirigir aí aprendendo mandamentos, tá? Meus irmãos, eu estou com um pouco de dificuldade de ver os nossos comentários, tá? Se eu não puder ver o comentário, eu vejo depois, tá? Eu fiz... era para a gente estar falando aqui, mas infelizmente
Eu não estou conseguindo. Ah, quem comentou aqui foi a minha esposa. Isso, só temos 2 comentários por enquanto. Tá ok, já consegui ver. Então, nós temos agora o conceito de doutrina no Novo Testamento, tá? O que é o conceito de doutrina no Novo Testamento? É uma palavra grega chamada didache, tá? Nós vemos em Marcos, Lucas, Atos dos Apóstolos, em Romanos, ensino, doutrina, instrução nas assembleias religiosas dos cristãos, tá? Isso é muito importante, por isso está lá Atos dos Apóstolos. Nós vemos que a doutrina era a instrução dentro das igrejas agora do mundo moderno, do Novo Testamento, tá? Das religiosas dos cristãos, fazer uso do discurso como meio de ensinar em distinção de outros modos de falar em público. Então nós vemos que há uma distinção. O que é a distinção? Distinção é diferença. Nós vemos um modo diferente aqui, tá? Porque tem gente que acha que uma ministração é uma doutrina, é uma ministração. Ah, eu vou pregar hoje e acha que ministração, pregação é a mesma coisa que ensinar. Pregação não é a mesma coisa que ensinar. Pregação é pregação, ensinamento é ensinamento, tá? Ah, hoje eu vou pregar. Você vai falar aquilo que Deus quer que você fale, você vai usar a Bíblia, usar os textos bíblicos para pregar a palavra, para falar da palavra de Deus, tá? Não que não se possa tirar ensinos de pregações, não é isso. Mas não é a mesma coisa. Na pregação você sente a presença de Deus. Na pregação você expõe um texto, explica aquele texto e aplica aquele texto, tá? Agora, é diferente de ensinamento, de um sermão, por exemplo, tá? Nós vemos que sermão ele é para realmente não só para expelir o texto, mas para ensinar regras, tá? Então, quando você usa, por exemplo, um sermonário, um sermão, você está falando de algumas regras, citando, sim, algumas regras. E a pregação é expor isso de uma forma que o público ouça, que você sabe o que você está falando. Tá? E doutrinar é diferente, é você ensinar, ó, é assim que tem que ser, é assim que precisa agir, é assim que tem que se comportar, é assim que se faz, é assim, não é desse outro jeito, é desse modo. Então isso é doutrinar e é ensinar, tá ok? Palavra oriunda de didasco, que significa conversar com outros, a fim de instruí-los, tá? Pronunciar discursos didáticos, desempenhar o ofício de professor. O que nós estamos fazendo aqui é doutrina. Eu estou desempenhando o ofício de professor, que sou professor de teologia, estou desempenhando esse ofício para conduzir, para dar instrução, para desempenhar esse ofício, nós precisamos da doutrina. Nós precisamos aí fazer a nossa parte com isso. Tá ok, pessoal? Vamos continuar. Eu quero ver se eu dou essa apostila falar bem de doutrina hoje, né? Vamos passar algumas coisas na apostila, mas eu quero falar muito bem de doutrina hoje, tá? Para vocês. Se ficar alguma coisa, a gente fala, talvez, numa próxima outra live sobre doutrina. Nós já estamos aqui já há 55 minutos. Né? Deixa eu dar uma olhada há quanto tempo. Nós já estamos aqui há 59 minutos, tá? A 1 hora. Bom, vamos continuar.
desempenhar o ofício de professor, conduzir-se a dar instrução e explicar ou expor algo para alguém. Então, toda vez que você explica alguma coisa para alguém, toda vez que você ensina alguém, você está doutrinando essa pessoa, tá? As pessoas confundem doutrina com uso e costumes, tá? Nós vemos algumas igrejas aí que tem o uso e costume da mulher ter sempre o cabelo comprido, de ter sempre usar saia, de não cortar o cabelo, de não usar maquiagem, não usar brinco. Isso é chamado de uso e costumes, tá? Diferente de doutrina. Doutrina é ensinamento, é o que está na Bíblia, principalmente a doutrina bíblica, tá? Então, nós encontramos vários fatores que existem realmente na Bíblia e fazem disso doutrina, tá? Então, uso e costume é um uso e costume de cada igreja, é um uso e costume que Deus tem com cada um particular. Eu não tenho o poder de aferir isso, tá? Por exemplo, na igreja a mulher tem que usar saia, cabelo comprido, o homem só calça. Amém. É bênção de Deus. Não se expor o corpo dessa forma é a bênção de Deus. Tá certo, ok. Mas na doutrina de fulano, na igreja B, pode usar bermuda, mulher pode usar brinco, usar maquiagem. Amém. Isso é de igreja para igreja. Né? Até tanto que a própria palavra de Deus diz que naquele grande dia nós vamos ter surpresas. Então, isso é uso e costume. Tá? Tá certo, pastor, não tá certo. Isso afere a cada líder se apresentar a Deus com suas opiniões e ver se isso é certo. Tá ok? Então, eu não estou aqui para falar de uso e costumes. Estou aqui para falar de doutrina bíblica, de mandamento, tá? De palavra. Tá? Até então que nós não podemos alegar algumas coisas de uso e costumes, porque até na época, antigamente, não existia alguns usos e costumes que existem hoje. Então, isso é um assunto bem delicado, um assunto para uma outra aula, uma outra live. Tá ok? Continuando. Então, doutrina é isso. É ensinar a verdade fundada na Bíblia. Tá bom? Vamos continuar aqui. Continuando o que você está vendo aqui na tela, doutrina, do grego, didascalia, tá? 1 Timóteo 4:6, 4:16, 6:1, em Tito 2:1, Tito 2:10. Quer dizer o quê? Ensino, instrução, preceitos, palavra oriunda de didascalos. No Novo Testamento é alguém que ensina a respeito das coisas de Deus e dos deveres do homem, como os mestres da religião judaica, que pelo seu imenso poder, como mestres, atraem multidões, como João Batista. Então nós temos um ponto bem legal aqui. Qual que é o ponto positivo e legal? O ponto positivo e legal é que a doutrina em si, os ensinamentos, tem um lado positivo de atrair a atenção de pessoas. Né? Hoje, infelizmente, nós vivemos um declínio, infelizmente, um declínio no ensino bíblico, um declínio na palavra, em questão de ensinamento, um declínio muito grande na teologia, tá? Porque pessoas usam da teologia para enriquecer, pessoas querem usar de má fé, e a teologia é para ensinar, para redaguir, para instruir, para ter uma doutrina legal teológica, não que algumas entidades, organizações devem não cobrar pelo ensino teológico. Eu tenho uma escola teológica,
os nossos ensinos. Nós temos vários cursos que são de graça, cursos ricos em conteúdo. Por quê? Porque nem tudo você precisa ter uma parte monetária para ser cobrado. Não precisa disso. É óbvio que para ter uma boa formação, você tem que ter um investimento. Isso é óbvio. Tá? Eu investi na minha carreira, teológica, eu investi para mim ser um professor hoje de teologia, investi nos cursos de teologia, investi na minha escola, tanto que tem até mais material que tá para chegar aí na nossa escola. A nossa escola foi ampliada, isso tudo é investimento, tá? Investir nos cursos, compramos livros, compramos cursos. Então, não é errado uma entidade ou uma organização aí, como entidade, como escola, faculdades, tá? Universidades, tá cobrando para ensinar, teologia. É errado um pastor, dentro do seu próprio ministério, você cobrar das suas próprias ovelhas um ensino eloquente, teológico que você tem e você pode aplicar. É errado você querer ganhar em cima disso, porque você não está pastoreando, né? Por exemplo, se eu tivesse uma igreja onde eu pastoreasse, onde eu tivesse as minhas ovelhas, obviamente as minhas ovelhas teriam pelo menos o ensino básico vindo do seu diploma, da sua carteirinha, tudo certinho, totalmente de graça. Isso tem que ter pelo menos o ensino básico, eu acho que de graça, não só para a igreja, onde, por exemplo, se um dia eu ministrar, eu tiver uma igreja, mas para todas as igrejas. Nós temos planos de curso teológico que são de uma parcelinha muito pequena para uma igreja inteira, independente dos membros que você tiver. Então, enfim, não tem problema nenhum as entidades teológicas, escolas, faculdades, universidades, cobrarem aí pelos seus ensinos teológicos, dando diploma, tendo um CNPJ, não sendo qualquer, que a gente às vezes costuma chamar de fundo de quintal, né? A minha escola, eu tenho aqui o meu escritório, CNPJ, então a coisa tem que ser séria, tá? Então, enfim, nós necessitamos dos mestres, necessitamos dos professores, necessitamos das universidades, dos ensinos, entendeu? Então, isso é necessário, tá? E cobrar para isso é assunto também para outra aula. Voltando aqui, tá? Então nós vemos que são ensinos, preceitos, tá? Ensino a respeito das coisas de Deus e dos deveres dos homens. Então nós vemos que a pessoa que ela é adotrinada, ela tem que aprender sobre a doutrina de conceitos divinos e conceitos humanos. Então ela tem que conhecer um pouco da palavra, um pouco dos versículos, um pouco das histórias bíblicas. Ela tem que ter essa doutrina das coisas de Deus, dos deveres e dos deveres de homem. Tem que conhecer um pouco a lei orgânica, por exemplo, da sua cidade. Tem que conhecer um pouquinho as leis estaduais, um pouquinho as leis brasileiras, um pouquinho aí, não ser aquele expert, não ser um doutor nisso, tá? Mas você tem que, com certeza, conhecer para que essas coisas não fiquem desconhecidas por você e você saber conversar com qualquer tipo de pessoa sobre qualquer assunto relativo a qualquer coisa, ok? Então tudo isso aprenda onde, pastor? Numa boa doutrina ensinada, tá ok?
como os mestres da religião judaica, que pelo seu imenso poder e mestre atrai a multidão, assim como João Batista, como nós estávamos falando, né, que atrai as multidões, esses mestres, que hoje estamos vivendo um declínio da teologia por conta de pessoas que querem ganhar dinheiro com isso, tá? E nós devemos deixar todo esse preconceito de lado e partir para fundamentos na teologia. Né? Teologia nada mais é que o estudo da palavra. Se você está na sua casa, você tem um papel, uma caneta, um papel, um lápis, abriu a Bíblia, leu, orou, teve revelações, escreveu, isso é estudo, isso é teologia. Isso é fazer teologia. Tá? Então o que nós vivemos nos dias de hoje é esse declínio de todo mundo querer ser rico com teologia, querer ser rico com igreja. Então, isso tem que acabar. Tá? Isso é um protesto, isso tem que acabar. E na época, quando João Batista ensinava, era uma rigidez, a doutrina que ele falava era uma doutrina onde largue seus vícios de uma vez, era uma doutrina forte. João Batista usava para algum determinado grupo de pessoas a palavra raça de víboras, né? Então nós vemos que João Batista foi um grande doutrinador aí, foi um grande ensinador, foi um grande mestre ao ensinar o caminho, né? A Bíblia refere a João Batista como o último profeta e como também o preparador do caminho, o próprio Jesus disse. Então, ele preparou o caminho para que Cristo viesse, foi uma preparação. Então, esse termo de preparar é o quê? Vamos se preparar porque o reino está vindo e virá um pós mim que é maior do que eu. Então, João Batista, ele preparava o caminho, ele instruía o povo, ele ensinava, tanto que João Batista e seus discípulos, eles batizavam cerca de 5.000 pessoas, aproximadamente por dia, porque estava atraindo a multidões a forma, porque ele estava dizendo que o caminho para se achegar ao mais perto do reino, ou se achegar ao reino de Deus, era se batizando. E ele ensinava dessa forma, tá? Continuando. Jesus, pela sua autoridade, refere-se a si mesmo como aquele que mostrou aos homens o caminho da salvação. E como os apóstolos e Paulo, que nas assembleias religiosas dos cristãos encarregavam-se de ensinar, assistidos pelo Santo Espírito contra os falsos mestres entre os cristãos. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo que Jesus foi um grande doutrinador, Jesus foi um grande ensinador, Jesus ensinou sermões, como sermões chamados Sermão da Montanha. Nós vemos Jesus ensinando o povo a se comportar, vemos Jesus ensinando o povo a viver, e Jesus ensinando o povo a como agir. Então Jesus foi um grande ensinador da sua época, uma grande autoridade foi Jesus. E nessa autoridade de Cristo, nós vemos que Jesus, ele doutrinou o povo, tá, contra os falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos que viriam, tá? Então ele estava encarregado, ele mesmo disse, eu ensinei os homens, né, o caminho da salvação. Então ele disse, eu doutrinei os homens para um grande caminho, tá? Continuando aqui, doutrina é uma palavra em grego que é logos. Logos também é palavra, tá? Logos quer dizer palavra. Então a doutrina aqui em logos é a palavra de Deus, como diz em Hebreus.
Hebreus, no seu capítulo de número 6, e no seu versículo de número 1. Vamos dar uma contextualizada bíblica aqui. Hebreus, capítulo 6, versículo 1 diz: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, olha lá, doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Então, pelo que, deixando rudimentos da doutrina, está falando da doutrina de Cristo. Aquilo que atrapalha a doutrina de Cristo, deixa de lado. Tá? Segue a doutrina de Cristo. A doutrina, a palavra de Cristo. Continuando. Ato da palavra proferida, a viva voz, que expressa uma concepção ou ideia dos ditos de Deus, envolvendo seus decretos, mandamentos ou ordens, dos preceitos morais dados por Deus, como as profecias do Antigo Testamento dadas pelos profetas, bem como narrativas de assunto em discussão, com respeito à mente em si, a razão, a faculdade mental do pensamento, meditação e o raciocínio. Em João, denota a essencial palavra de Deus, Jesus Cristo, a sabedoria e poder pessoais em união com Deus, denota seu ministro na criação e governo do universo, a causa de toda a vida do mundo, tanto física quanto ética, que para obtenção da salvação do ser humano, restituiu-se da natureza humana na pessoa de Jesus, o Messias, a segunda pessoa da Trindade, anunciando visivelmente através suas palavras e obras. Então nós estamos vendo que a própria vida de Cristo foi seu próprio ensinar, foi sua própria doutrina. Este termo era familiar para os judeus, e na sua literatura, muito antes que um filósofo grego chamado Heráclito fizesse uso do termo logos, por volta de 600 a.C., para designar a razão ou plano divino que coordena o universo em constante mudança. Era a palavra apropriada para o objetivo de João 1, que prega outro Jesus. Quem pregar outro Jesus irá sofrer as consequências, como diz em 2 Coríntios capítulo 11 e no verso de número 4. Então nós vemos que toda designação de orientação da palavra no Novo Testamento vem de Cristo, dos ensinadores de toda a doutrina de Cristo. Tá ok? Então vamos já para a nossa segunda parte aqui da doutrina. Agora, até aqui eu expliquei para você o que é a doutrina, o que é doutrinar, o que é ensinamento. Até aqui, tá? Você aprendeu, você tá 1h18, quase 1h20 de live. Então, até aqui você aprendeu o que é doutrina, o que é doutrinar, o que é ensinar, regras, mandamentos, ofícios. Então, até aqui você aprendeu o que é isso. Doutrina no Antigo Testamento, doutrina no Novo Testamento. Agora você vai ver as características da doutrina de Cristo. Olha lá. Características da doutrina de Cristo. Isso é muito importante para um obreiro, para um líder, aí aprender essas coisas. Vamos lá. Item de número 4, características
da doutrina de Cristo. O bom ministro é o criado na fé e na doutrina. Isso diz Paulo em 1 Timóteo, capítulo de número 4, no versículo 6. O que ele quer dizer? Um bom ministro da palavra de Deus. O que é o ministro? O ministro é aquele que ministra, que prega. O ministro é aquele que rege as coisas de Deus. Então, um bom ministro, um bom obreiro, ele é criado, ou seja, ele cresce, ele aprende, ele evolui, ele tem fundamentos na fé e fundamentos na doutrina, nos ensinamentos. Então, um bom ministro, ele usa destas duas características. Vamos dizer que ele tem que ter. Ele tem que ser um ministro da fé, muito bom. Ele tem que ser um bom ministro da fé. Ele tem que ministrar a fé. Ele tem que conhecer a fé, saber o que é fé. Que a fé... e ele tem que conhecer e saber e ministrar a doutrina, os ensinamentos. Então, qual é alguns fundamentos dos ensinamentos de Cristo? Primeiro, letra A. O ministro, ele tem que aprender, expulsar os espíritos malignos, pois é a vinda de Deus. João, capítulo 7, versículo 16. Então, o que está querendo dizer em João, capítulo 7, versículo 16? Expulsar os espíritos malignos, pois é a vinda de Deus. Tem uma origem. O ministro de Deus, ele tem que conhecer, ele tem que saber que existe uma origem. Vamos pegar agora o livro de João, capítulo 7, e o verso de número 16, que nos conota o seguinte texto. Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. O que Jesus está dizendo? Que a doutrina de Cristo tem uma raiz, certo? Então, da onde vem expulsar os espíritos malignos? Vem da doutrina de Cristo. Se vem da doutrina de Cristo, então existe uma raiz, existe uma origem. Tá? Então, o ministro de Deus, ele tem que saber que expulsar demônios, expulsar espíritos malignos, não é uma coisa à toa, uma coisa que você faz por hobby. Você tem que saber que existe um fundamento. A doutrina veio de Deus. Deus assim permitiu o dom para expulsar demônios, para expulsar os espíritos malignos. Então nós temos que entender isso, que não é só um hobby de pessoas, o meu ministério é o ministério para expulsar demônios, é o ministério que eles chamam de ministério de libertação, aonde eu vou, estou sempre expulsando demônios. Mas da onde veio isso? Quem rege isso? Quem falou isso? Como você aprendeu isso? Então o ministro tem que saber. Aqueles que expulsam demônios aí tem que saber. Estudar, por exemplo, demonologia, que é uma matéria da angiologia, que é uma matéria da teologia, que fala sobre anjos e demônios, a origens, como veio, como surgiu, quem criou, o porquê de todas essas coisas. Então isso o ministro tem que saber. O ministro tem que entender, tem que conhecer. Então, ele tem que saber que a doutrina de Cristo tem uma origem. Jesus diz em João 7,16, o que eu prego, a doutrina que eu prego, a doutrina que eu falo, o ensinamento que eu digo não vem de mim, vem de Deus. Então, o ministro aqui, ele sabe que existe um fundamento. Quando ele fala em expulsar demônios, quando ele fala sobre a vinda de Deus, a vinda de Cristo.
Então ele tem que saber que tudo isso existe o que, pastor? Existe uma origem, existe um fundamento. E ele tem que saber procurar qual é esse fundamento. Ele tem que saber procurar qual é, por exemplo, falar sobre espíritos malignos, ele tem que saber qual parte da Bíblia fala, como ensina, o porquê, os fundamentos. Ele tem que saber sobre a vinda de Deus, a vinda de Cristo, onde fala as profecias, como é que se faz, da onde que veio, de onde surgiu, a origem. Tudo isso é doutrina, igreja. Tudo isso é doutrina, tá? Tudo isso nós temos que aprender. Letra B. Letra B pode ser provada como verdade. João 7:17. O versículo já vai dizer: se alguém quiser fazer a vontade dele, que é o Pai, que é Deus, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quando Jesus veio trazer a palavra, veio trazer a doutrina, ele não veio falar de si mesmo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas eu ensinei os homens a salvação. Então Jesus, ele é o caminho que nós devemos seguir, ele é a vida, mas a salvação é dom de Deus, vem de Deus. Então Jesus está dizendo: se queres provar sobre essa doutrina que eu falo, então prove-a testando e vai saber que não vem de mim, eu falo de Deus. Então na letra B, diz assim: pode ser provada com verdade, ou seja, que é a única verdade, a palavra, a doutrina. Letra C. Nossa letra C. Deve ser perseverada, como diz lá em Atos, capítulo 2, versículo 42. Insistir na doutrina. Atos, capítulo 2, versículo 2, nós vemos os apóstolos dizendo: olha, vamos insistir na doutrina que o próprio Jesus nos ensinou. Então, nós vemos os apóstolos insistindo na doutrina que Cristo ensinou. Então, o que eu preciso fazer? Ter uma persistência, uma insistência em aprender, em querer conhecer a doutrina, em querer conhecer a palavra. Estamos falando de Bíblia, tá? Estamos falando aí da palavra. 2 minutinhos para 9 horas da noite, tá? Já estou terminando. Prometo que até às 9h10 no máximo eu termino aqui. Então, nós devemos o quê? Insistir na doutrina. Letra D. Deve ser obedecida de coração. O que é ser obedecido de coração? Como diz em Romanos 6,17. Ter sinceridade em obedecer aquilo que é proposto, mandado, falado, dito como mandamento, como regra, por Deus. Deus, certa feita, cita na sua palavra que o povo o adora com os lábios, mas seu coração está longe de Deus. Por que ele diz isso? Porque o povo estava falando: glória a Deus, só o Senhor é Deus, Deus de Israel. Estavam adorando a Deus com a sua boca, mas seu coração estava longe dos preceitos e mandamentos, não estava havendo sinceridade. Então, o ministro, ele tem que, acima de tudo, ser sincero em conhecer a palavra, em querer conhecer. Não é só eu vou conhecer porque meu pai é pastor e eu vou ser pastor também. Eu vou conhecer porque meu pai prega e eu vou ser um pregador também, então. Não por devaleios, não é só por questão de o meu pai foi, o meu avô era, eu também vou ser, então. Não é por isso, não é à toa. Isso tem que ter uma sinceridade. Você tem que querer, ouvir a palavra, querer ter ensinamentos, você tem que querer
ser ensinado, ser doutrinado. Tá? E isso não é vergonha para ninguém. Você querer mais da palavra de Deus. Então, o que eu vejo hoje é pessoas totalmente despreparadas, totalmente sem foco, sem sinceridade e que não conseguem realizar aquilo que necessariamente era para ser realizado por um ministro. Então, o ministro tem que ter sinceridade. Então, isso são algumas coisas, algumas dicas para o nosso ministério. Então, o nosso ministério, nós temos que conhecer a origem, temos que saber quem é a única verdade, temos que insistir na verdade, na doutrina, na palavra, e temos que ter sinceridade. Tá? Letra E tem mesmo valor que revelação, ciência e profecia, como diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 6, e interpretação de língua, como diz em 1 Coríntios 14, 26. O que está dizendo? Que a doutrina não pode ser desvalorizada. Porque a doutrina, como ela é ensinamento, é regra, nós precisamos, com certeza, adquirir essas regras e viver por elas, né, como é aí o tema aí que eu propus, né, na nossa live aí. Será que devemos cumprir as regras bíblicas? Devemos, com certeza, cumprir as regras bíblicas. Seus mandamentos, com certeza, nós devemos cumprir, tá? Então, nós devemos cumprir regras e mandamentos bíblicos. Então, nós não podemos desvalorizar, porque se eu desvalorizar a doutrina, eu estou desvalorizando a palavra. Nós vemos alguns ministros subirem em cima dos púlpitos, falar besteira, pregar bobeira, falar coisas que não são de Deus, coisas que não conhece. Se não conhece, não sabe, não fala, não prega sobre aquilo que você não conhece. Então, pessoas estão manchando ou tentando manchar o evangelho, falando besteira, com ironias. Então, estão desvalorizando, estão achando que a revelação, ou a ciência, o dom de ciência, o dom de profecia, o dom de interpretação de língua, tem mais valor. Não tem o mesmo valor. Porque se você tem, por exemplo, o dom da revelação, e você não souber o que você falar besteira, bobeira, você não souber sobre o que você dizer, você está fazendo errado. Se você tem o dom da ciência e você não sabe como usar o dom da ciência, está fazendo errado. Se você tem o dom da profecia e não sabe como profetizar, quando profetizar, não sabe que a Bíblia, a própria palavra nos ensina que é melhor o tardar em falar e melhor o ouvir, você está fazendo errado. Se você está achando que é só a interpretação de língua para cá, a interpretação de língua para lá, o dom de língua para cá, para lá, para cá, e aquele monte de embaraço, a gente nem sabe o que está acontecendo, e você não sabe fundamentos, você não sabe nem o porquê está fazendo isso, está errado. Tem que aprender doutrina, tem que aprender a palavra, tem que aprender sobre regras, tá bom? Continuando, letra F aí. A letra F, temos que cuidar dela para a nossa salvação. Paulo está ensinando a Timóteo, cuida da doutrina, da palavra, é ela que vai nos levar à salvação. É conhecendo sobre doutrina que vai nos levar à salvação. Letra G, indica o modo de vida na fé. Paulo estava ensinando a Timóteo, 2 Timóteo 3:10, que a doutrina me indica o meu modo de viver na fé, o modo como eu devo me comportar, o modo como eu devo agir, como eu devo falar, quando eu devo falar, o porquê devo falar, o porquê devo agir assim, por que devo me comportar assim. Então, tudo isso são instruções da palavra, tudo isso são instruções de doutrina, tudo isso são instruções de ensinamento, de regra, tá ok? Letra H, convence os contradizentes. Lembra quando eu falei um pouquinho antes aí sobre palavras de persuasão? Então, a doutrina vai convencer, vai ter a persuasão de convencer
as pessoas que estão o quê? Falando contradições daquilo que você está pregando. Como Paulo estava falando em Tito, capítulo 1, verso 9. Tito era um pastor muito jovem, que estava ali pastoreando a igreja que Paulo deixou para ele pastorear, e ele estava falando: olha, Tito, usa da doutrina, da palavra, estude, aprenda, saiba lidar com ela. Por quê? Porque haverão falsos profetas que vão querer contradizer o povo. E você aprendendo a doutrina, aprendendo a palavra, você vai convencer os contradizentes e você vai derrubar fábulas, derrubar questões totalmente fora da Bíblia. Tá ok? Continuando aqui, a nossa letra H pra gente, a nossa letra I, pra gente acabar a nossa live e não ficar também muito cansativo, tá? Que nós já estamos aqui 1h35 e são 9h06. Eu quero acabar aqui, tá? Deve ter incorrupção, ela não deve ser corrompida, ou seja, adulterada, ou aquele termo que a gente gosta de usar para aquelas pessoas, né? O achismo, eu acho isso, eu acho que aquilo. Não tem achismo, tem Bíblia, tem palavra, tá? Sinceridade, a seriedade e sinceridade. Tito 2,7. Levando à perfeição em Cristo, como diz em Hebreus, capítulo 6, no versículo de número 1, como nós até falamos aqui. Meus irmãos, aqui nós aprendemos um pouquinho sobre doutrina. Vamos fazer mais uma live de doutrina, sim. Vamos terminar aqui a falar algumas coisas, porque eu gosto muito de falar sobre regras, sobre leis, tá? Sobre doutrina. Nós temos, sim, que estar a par das doutrinas. Nós temos que estar a par das leis, tanto da lei do homem quanto da lei de Deus. Nós temos que seguir as regras e mandamentos, sim. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa live, tá? Para quem for querer também assistir essa live, vai estar lá no meu canal, A Hora do Pregador com o pastor Murilo Silva, tá? Nós vamos agora trabalhar nela, vamos dar uma editada nela e vamos colocar lá no canal. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. Até a próxima live, então. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor. Até mais. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.